Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Globo Ruralcast, nesta série especial Agro Horizonte, em que a gente vai ampliando o debate, a discussão dos temas discutidos no evento Agro Horizonte, realizado pela Globo Rural em Brasília. E nesse episódio a gente vai falar de inovação. Pois é, a inovação no agronegócio, a inovação nos processos, a inovação em novas ferramentas tecnológicas e como não só o agronegócio está se preparando e está se adaptando para receber as inovações tecnológicas, como também de que forma o mercado está olhando para a inovação no agronegócio e para que horizonte essa inovação no agronegócio aponta. E para tratar desse assunto, o nosso convidado é o Edismar Rezende, especialista em inovação no agronegócio. Edismar, muito obrigado, bem-vindo aqui ao Globo Ruralcast. Muito obrigado, um prazer sempre poder contribuir e estar presente aqui com vocês. Edismar, quando a gente fala em inovação no agronegócio, você me corrija se eu estiver errado, a gente está falando de algo muito amplo, né? Porque pode ser desde uma nova variação, uma nova variabilidade genética de uma semente, ou uma nova tecnologia, uma nova biotecnologia, até a passando aí pela tecnologia embarcada nos maquinários, e agora vem também aí, tem também aí os sensores, agora vem também a inteligência artificial, né? Para onde esse caminho da inovação no agronegócio, com todos esses ferramentais, está apontando atualmente, Edismar? Eu creio que, de forma super correta, tem uma amplitude de alcance do que a inovação e onde está o agro, né? Às vezes a gente não imagina, mas, por exemplo, você vai olhar a soja, ela às vezes tem mais de 400 aplicações potenciais, quando ela se distribui. Não é só ração, nem só alimento, né? Ou talvez o óleo, que a gente conhece mais. Só que a gente não tem a visão desse alcance, só que às vezes ele pode ir muito além. E às vezes, talvez, a forma de tentar ajudar pode ser uma forma de simplificar. E aí vem uma simplificação também do pensamento. A gente olhava muito para a produção agro, pensando em sacas, em arroba por unidade produtiva, por hectare, por cabeça de animal e assim por diante. Hoje a gente tem o lado alimentar, seja para humanos ou animais, mas você tem um lado também de combustível, né, o biocombustível. Então, quando a gente começa a olhar isso, a gente está olhando calorias e joules. E aí, na sequência, também tem um outro lado que eu sempre gosto de falar assim: o que eu posso agregar ou potencializar, mas o que eu posso também proteger? O que significa isso? Então, assim, eu tenho alguma solução que protege o potencial genético de uma semente, que eu vou saber o momento certo que tem que colher, tem que fazer alguma coisa, ou eu posso ter uma solução que coloca que um milho pode ser ter biofortificação e dar um nutriente para alimentação, ou ele pode ser mais adequado para substituir um derivado de petróleo e fazer um bioplástico, por exemplo. Então, quando a gente começa a olhar para pelo menos essa simplificação, é importante. E aí tem um outro passo, que é a aplicação no campo. A simplicidade é um ponto importante. Se eu mudar demais o dia a dia do produtor, o que é a realidade, precisar de equipamentos que vai exigir muito investimento, uma série de coisas, eu já tenho uma barreira grande para começar. Então, para mim, a inovação, ao mesmo tempo que ela traz muito potencial de disrupção, às vezes é simplesmente organizar de uma forma diferente, mas ela tem que ser simples e efetiva. Esse é o caminho que vai se ter, eu acho, para o futuro, na essência, porque não adianta o produtor ter 50 aplicativos, ele precisa de um direcionamento, pelo menos uma sugestão. Vá para lá ou venha para cá. E como encontrar esse caminho, Edismar? Porque hoje são tantas opções, né, que o mercado apresenta, né? Você citou aí os aplicativos, mas tem muitas outras coisas, né? O que o produtor, o que o empresário do agronegócio tem que observar para
de fatores aí, de variáveis, para ele poder encontrar o caminho que, se não for o ideal, se é que existe um caminho Uhum, ideal, for pelo menos o mais, seja pelo menos o mais apropriado para o negócio dele. sim. Eh, Quando eu olho para o produtor, tem um lado de entrada, que é a preocupação sempre na produção, ou dentro da porteira. Só que às vezes ele tem que olhar bem pro lá antes da porteira para escolher o que vai fazer melhor efeito aqui dentro, mas tem um lado que é comum se esquecer ou ser um pouco sonegado, que é o pós-porteira, é como eu vou comercializar, como eu vou fazer essa inteligência depois de transformar aquilo em resultado. Acho que cada vez mais você tem que olhar ou se aliar a ferramentas que possam te ajudar a olhar esse ciclo completo. E os empresários têm uma linha também de como que eu consigo trazer algo simples que vai incorporando ao dia a dia, que se percebe o valor e vai avançando. Então, quando a gente olha para a pecuária, se eu for olhar uma pecuária leiteira, Uhum. enquanto numa agricultura, o agricultor vai fazer 40 safras, talvez, durante a vida dele, na pecuária leiteira ele fez 22 mil eventos no mesmo período. Então é muito mais fácil eu validar e saber se isso funciona ou não do que na pecuária, do teste, porque às vezes tem mudança de clima, uma série de outros fatores. Então eu acho, de novo, a simplicidade é importante, mas é uma questão de resolver problemas que são relevantes. Hoje, na agricultura, por exemplo, um dos grandes desafios, e parece uma atividade simples, mas que é muito determinante para o resultado, é qual uma variedade de semente que você vai alocar por cada gleba, cada talhão que você está plantando. Porque tem solos diferentes, incidência de água e luz diferente, e isso impacta na produtividade. Saber a semente adequada é importante. Parece simples, mas é muito difícil justamente pelo tanto de opções que a gente vai. Então, olhar para essa linha de poder agregar, de tirar imprecisões, né? E aí a gente tem hoje cada vez mais dificuldade com mão de obra também. Então, se eu tenho processos que conseguem garantir rastreabilidade, confiabilidade, diminuir potencial de erro e, às vezes, ajudar a facilitar as operações do dia a dia da mão de obra, isso também é um caminho bem interessante. Agora, vamos então tentar, Edmar, fazer um exercício aqui, de tentar alocar esse ambiente de inovação nas diferentes fases da cadeia. Então, pensando antes da porteira, pensando na fazenda e pensando ali depois da porteira, no processo ali pós-colheita. O que dá para a gente mencionar de ambiente de inovação em cada uma dessas Sim. fases? Eu acho que tem os temas, né, muito específicos. Então, assim, antes da porteira, você tem uma questão de toda a tecnologia em sementes. Tem tem a tecnologia de logística de maquinário que você vai usar e vai empregar. Como cada vez mais a gente aumenta o tamanho das safras e vai ficando em janelas mais curtas, tem uma tendência a cada vez você precisar de mais máquinas para ser usado em menor tempo, mas que precisa de muita de resposta muito rápida e intensa naquele momento. E aí, quando eu estou dentro da porteira, tem os insumos e vai ter também, por exemplo, a irrigação, que é um seguro no final que ajuda a garantir o potencial genético aqui da semente, que estava antes. E, ao mesmo tempo, quando eu vou colher, depois, por exemplo, tem a armazenagem, que é uma linha muito importante para você guardar, ter uma questão de segurança alimentar, poder evitar o desperdício desse alimento que está sendo colhido. E pós, ainda tem a transformação, seja energia, seja, por exemplo, transformar um bioplástico, transformar em um produto de cosméticos ou polímero, usando os óleos, por exemplo, dos vegetais, né? E gerando energia, seja energia elétrica, seja energia motriz para máquinas e assim por diante. Mas eu acho que tem esse universo, e aí quando a gente olha de onde vem a origem, né? O Brasil é muito grande, tem uma complexidade que o acesso ao mercado é uma grande barreira. Infelizmente, as startups elas têm uma dificuldade de acessar de forma eh, muito intensa e ampla, às vezes, o campo. Então, você acaba tendo players que são relevantes de fato para essa. Tem a academia, a ciência, o Embrapa, os institutos de pesquisa, mas você vai ter as empresas, o sistema cooperativista e até, por exemplo, o sistema de distribuição de insumos, que vai fazer também esse papel junto aos produtores e à cadeia.
E a indústria também tem um papel importante, porque se uma indústria fala, eu quero comprar um determinado grão, alguma coisa, um animal com essa característica, ele força a cadeia, ele gera uma demanda para a cadeia se preparar. Claro que tem que ser uma demanda sustentada, mas sendo sustentada e às vezes trabalhada em parceria, isso também traz reverbera positivamente na cadeia. Você citou a questão de mão de obra nesse meio todo aí. Quando você fala dos papéis de cada segmento em favorecer o ambiente de inovação, entra também uma questão, digamos assim, de assistência técnica e uma questão também até educacional, no sentido de você precisar qualificar a mão de obra, de você precisar ter um produtor também que entenda as funções de uma determinada ferramenta nova? Sim, eu acho que a gente tem 2 desafios muito interessantes aqui. A educação ela é muito importante no agro e você como for trabalhar. S Mas aí vem um desafio assim, eu preciso ter um astronauta da NASA em cada fazenda? Se eu precisar, a gente não vai ter. Então, de novo, volta na simplicidade que é assim, será que o que nós oferecemos, se fosse uma pessoa analfabeta, ela conseguiria operar? E isso pode parecer distante, mas não. Todo mundo sabe usar o WhatsApp, e às vezes você não sabe escrever, mas ele sabe usar o áudio e sabe usar vídeo. Você consegue também aprender e ensinar através do exemplo, mostrando o motor, pegando a máquina à distância, fazendo exemplo um mecânico fazendo lá no interior do Mato Grosso. Isso é uma questão muito interessante, porque passa por vias pedagógicas de como eu levar a educação, levar o treinamento. E às vezes tem um caminho, quando você fala em desenvolvimento local, o que for, que é assim, eu vou para uma rota que são cursos muito longos, profundos, ou às vezes é curso mais técnico, muito mais específico sobre a demanda. E aí, a gente está falando muito aqui vamos dizer, da mão de obra mais operacional, mas o agro, como ele está vindo hoje, ele traz novas oportunidades que a gente nunca imaginou. Por exemplo, Em biológicos, em defensivos, você começa a trazer profissionais da área de biologia, da área de química, da área de biotecnologia, de bioprocessos, para não só genética, para você manipular os micro-organismos, saber o que ele faz de efeito, depois você tem que levar, isolar isso, gerar uma condição produtiva para escalonar e ele reproduzir. Ele pode ser muito bom no campo, mas numa esfera muito pequena. Quando você vai trabalhar, você precisa gerar esses processos. E aí, quando a gente olha para bioprocesso, a gente tem poucos cursos no Brasil que oferecem de fato. Tem um curso, por exemplo, quando eu olho para fermentação e bioprocesso, lá na região de Ribeirão Preto, que é ligado ao Senai, mas que está ligado à indústria de sucrocoleira, fermentação sucrocoleira. Só que quando eu olho para essa visão que eu olhando bioprocessos, ele está na indústria de biológicos dentro do agro, ele está na indústria farmacêutica, ele está na indústria de leveduras e enzimas, uma série de outras linhas que tangenciam ou estão diretamente ligadas ao agro. E a gente tem carência de profissional desse tipo. E é o profissional que vai, no final, vai lá no campo, vai lá no meio da caatinga, isolar micro-organismos que vão ser responsáveis por dar mais resiliência climática, seja para chuva, ou excesso de chuva ou falta de chuva no momento do plantio. e onde é que entra todo esse ambiente de digitalização nesse contexto todo? Edmar, a inteligência artificial, lembrando, você falou do maquinário, as máquinas processando cada vez mais dados, as máquinas mais conectadas. Onde é que entra nisso tudo a ciência de dados, a inteligência artificial e que oportunidades isso pode abrir, potencializar para essa inovação que já está aí também em curso? Eu acho que tem, por exemplo, quando a gente olha para o clima, que vai ter cada vez mais variações, mais eventos climáticos extremos, isso tudo é complexo. Você tem uma questão de cada vez monitorar mais e potencial e saída. Aí, assim, eu preciso de estações super sofisticadas? Talvez eu precise, uma cobertura, mas eu posso fazer um grid menor. Eu poderia usar as próprias fazendas, os armazéns, as máquinas como uma ponta de coleta para adensar essa qualidade e conseguir dar uma resposta mais rápida. Quanto está chovendo por cada hectare e assim por diante. Essa é uma área que ela vai impactar não só a operação,
mas ela vai impactar também em crédito e novas modalidades de seguros, que é o que chama de seguro paramétrico. Na hora que eu planto, tem que chover 50 milímetros. Se não chover em X dias, eu vou ter queda de produtividade. Eu posso fazer um seguro que dê o mínimo. Ó, se não chover 20 milímetros, nesse período você vai reduzir, você vai receber uma compensação financeira do seguro. Ok. Mas eu acho que o grande ponto da biotecnologia, além da inteligência dos dados, o volume, você tem que processar e saber trazer inputs. Um lugar que a gente tem visto acelerar muito é justamente na hora de você pegar micro-organismos ou novas variedades de semente, você começa a usar a biotecnologia, fazer a bioinformática, para saber o banco de dados que você lança perguntas, ele te dá através de marcadores, olha, talvez esses 10 micro-organismos são mais predispostos a atender essa demanda, e aí você acelera o processo de bancada ao invés de ficar 3, 4 anos fazendo isso. Então você encurta o tempo de desenvolvimento de soluções, que é o que aconteceu no Covid com as vacinas, de você usar. Então a gente tem um paralelo, você conseguir, só que você tem que fazer com segurança, tudo, mas você reduzir drasticamente o tempo de desenvolvimento de uma solução, isso vai ser o que vai ajudar a gente a adaptar ao futuro, que vai ser cada vez mais desafiador. Aqui tem uma grande implicação de inteligência artificial e dados. Agora, onde que está tudo isso, Edmar? Onde que essas inovações estão? Elas estão nas grandes empresas, elas estão nas startups, elas estão nos dois. Não digo onde é que entra, por exemplo, uma situação de competição e de complementaridade também entre esses dois ambientes, entre empresas ou desenvolvedores que estão mais consolidados e empresas e desenvolvedores que estão numa fase inicial. Como é que se configura esse ambiente todo de inovação do ponto de vista das empresas? Eu creio que tem um ponto que seria importante e muito educativo para todos, que é pensar sempre na visão de ecossistema. Porque se eu achar que eu sozinho vou retrazer 100% todas as soluções, vou salvar o mundo, já fracassou. Você não vai conseguir desenvolver tudo. Então, propiciar que você consiga, às vezes, desenvolver dentro de casa soluções, mas também fornecer, potencializar, às vezes, uma grande empresa com startup, com um produtor ouvindo, porque às vezes o produtor ele não vai ter o nome técnico, mas ele tem pela experiência, ele sabe o que está acontecendo, ele acha, olha, quando acontece isso, tem essa e essa resposta. Ele não sabe denominar tecnicamente, mas alguém ouvindo ele de forma atenta, atenciosa e respeitosa, pode ser um grande input para trazer soluções. Então, eu acho que tem esse lado de potencializar. E as soluções aí, tem um ponto que todo mundo fala muito assim, não, se quem não souber programar inteligência artificial, fazer isso, usar, vai ficar analfabeto e tal. Mas tem uma questão que os dados são individuais, estão do produtor, estão lá. Se nós não concedermos acesso a esses dados, não existe inteligência artificial. Então a gente traz uma retórica de que a inteligência artificial é superior, que a gente tem que encaixar, mas se não der acesso, não tem inteligência. Então a base de onde começa é nos dados, no campo, né, na realidade. E você vai subindo onde estão adensadores e conseguir cruzar níveis. Hoje a grande dificuldade talvez seja essa, é você cruzar dados e ter dados de relevância e trazer os inputs de volta para o produtor. O que você acha que você poderia ser remunerado por dados que você concede e o que você pagaria para ter dados e inputs de melhor qualidade? Se a gente parte desse passo, a gente começa a ter potencial oportunidade de negócios e soluções mais efetivas. Então, se eu estou entendendo bem, o raciocínio que você está propondo aqui, dá para a gente dizer que a chave para que você tenha um ambiente ou um ecossistema, usando a tua palavra aí, de inovação, que seja robusto e que seja eficiente, que de fato se traduza em rentabilidade e sustentabilidade para os negócios rurais, se tem uma palavra que permeia tudo isso, é a colaboração. Esse ambiente de inovação tem que ser cada vez mais colaborativo. Eu acho que é colaboração e ligar vamos dizer, tradução dos mundos que às vezes não se falam. Eu gosto e sempre fui muito isso, assim, eu sou goiano, mas faço vamos dizer, uma ligação de Faria Lima com o campo, da ciência com o campo, de você trazer coisas que às vezes são separadas, que é o capital, a inovação e o campo. Entender a lógica de raciocínio, por que uma pessoa tem tanta paixão pela terra,
por que que ela tem um respeito da família, por que que isso é muito mais difícil do que simplesmente fazer uma planilha. Precisa amassar o barro para entender de fato os sentimentos que estão por trás de cada um. E essa visão da colaboração vai ser o grande diagnóstico, o grande passo para a gente ter algo mais leve, mais efetivo, mais produtivo e com impacto no futuro. Isso é uma coisa que eu já perguntei para outras pessoas, eu queria te ouvir também, você já deu mais ou menos uma deixa aqui. Nesse ambiente todo, Edismar, como é que fica a relação com a terra? Eu pergunto isso para você e já perguntei para outras pessoas, porque a gente que acompanha aí a agropecuária brasileira, a gente sabe que é uma agropecuária construída, né, numa relação muito forte, né, do produtor com a terra. E aí a gente, com a sua propriedade rural. E aí a gente vê todo esse ambiente de inovação e chega o sensor, chega a máquina, chega a telemetria, chega o aplicativo e a tela, e muitas vezes muitas vezes isso passa ou pode passar, né, a impressão de que o produtor ou o empresário rural vai ficar olhando a sua fazenda Uhum. só pelas telas, né? E aí você colocou essa questão do amassar o barro. Como é que fica dentro desse ambiente todo a relação do produtor rural com a terra dele? Isso é muito importante, porque no final, assim, o grande patrimônio do produtor, não só do produtor, mas da humanidade, é a terra. Está embaixo do nosso solo, dos nossos pés. Por diversos fatores. É dali que, se a gente maltratar, ela não vai responder, não vai trazer com carinho o alimento, a energia que a gente precisa, não vai trazer os elementos. Mas tem um ponto que é também entender, assim, além do respeito, mas entender as dinâmicas e começar a olhar. A gente começou a olhar muito para o macro que está para cima, a gente esqueceu de olhar para o solo e principalmente a vida que tem na terra, que é vida gerando vida. Como que eu consigo trazer de fato e fazer gerar mais vida ali e respeitar, entender as dinâmicas, trazer benefícios para aquele solo? Isso é um ponto importante e às vezes a dinâmica mesmo, bem nessa linha, eu já ouvi produtores falando assim: olha, o sistema todo me dava lá nas telas que eu tinha que trocar meus funcionários e eu tinha que pôr mais X equipamentos. Aí o produtor vira assim para mim: mas eu não vou fazer, porque eles não sabem que o meu operador dessa máquina, ele é um cara super caprichoso, é um senhor de mais idade, mas que ele anda num ritmo mais lento, mas que ele faz com a qualidade que ninguém faz. E se eu pôr 3 máquinas no lugar dele, eu vou ter 3 problemas a mais, ou talvez 6, né, porque as máquinas e as pessoas que vão operar, para gerenciar e não vai ter o padrão que ele tem. Então, eu não vou seguir a recomendação do sistema, eu vou seguir a minha intuição e a minha experiência. Então, não quer dizer que só o que o sistema faz está certo e que a gente não tem que questionar. Eu acho que esse é um grande ponto. Hoje a gente está achando que tudo que a gente pergunta volta, é uma verdade universal e absoluta e a gente não pode questionar. Nós temos que questionar, nós temos que refletir. E aí o respeito à terra é fundamental. E até o modelo financeiro ele é baseado, não olha para a terra. Que é como se nossa casa, por exemplo, pergunta assim: qual você tem capacidade? Quanto que vale essa casa? Ou o que tem nessa casa? Ah, ela tem 2 andares, X portas, isso e aquilo. Só que se você não olhou lá dentro, se tem um móvel super antigo, super valioso, e você não avalia por que está lá dentro, porque você não conhece. O solo é isso. Ninguém quebra no agro do dia para a noite. Ele quebra há muito tempo e muitas vezes é maltratando o solo, deixando de usar insumos, deixando de fazer o que deveria ser feito. O respeito e equilíbrio é fundamental. E quem manda nessa relação é a mãe natureza. Dentro disso que você está falando, Edismar, como é que o produtor ou o empresário rural deve fazer a análise dos riscos das ferramentas que ele pretende usar para poder calibrar de fato esse caminho entre o uso das ferramentas tecnológicas e a sua relação com a terra ou a sua intuição, usando a palavra que você disse, porque tem caminhos, né? E Sim, cada cadeia, cada produtor ou cada empresa deve ter ali, né, não deve ter uma receita igual para todo mundo, né? Então, que riscos e vantagens, né? sim. Perguntei dos riscos, mas
Que riscos e vantagens o produtor e o empresário rural deve olhar no momento que ele vai decidir por um caminho de inovação, de aprimoramento tecnológico do seu processo produtivo? Eu acho que é excelente, porque a gente pode ir na lá no modelo simples, né? Então, por exemplo, quando o produtor só tem a enxada, uma foice, um machado, ele vai ter que cortar, vai ter que pôr nas costas, vai ter que carregar até um lugar, assim, o nível de volume que ele consegue fazer é muito menor. Às vezes tem coisas básicas, assim, ele vai lá no campo, corta um capim, uma cana, para dar de ração para os animais. Ele joga na carroceria de um trator, chega num local, ele vai despejar aquela cana ali, vai triturar e vai entregar para os animais. Ele fez uma série de trabalhos. Se ele tivesse um picador que ligado no trator, no meio do campo, ele já traz do campo totalmente pronto para os animais e já distribui no coxo. Então, o que ele ia gastar, às vezes, 4 horas para fazer, ele está fazendo em 1 hora. E aí tem um lado que às vezes esquece, que o produtor, assim, qual a qualidade de vida que ele está tendo e está dando com os seus funcionários também. Ele está conseguindo simplificar e está rendendo mais? Então, você vai num armazém de grãos, de secagem de grãos, você põe uma fornalha e você fica jogando madeira, cavaco lá. Só que hoje tem fornalhas, você alimenta e fica 8 horas ele puxando direto e mantendo a temperatura certinha que tem que manter. Enquanto que no modelo antigo, assim, vou almoçar, joga um monte de madeira e fica muito fogo, queima o grão e tem esse descompasso. Então, às vezes você tem soluções que vai gerando um resultado muito maior, uma produção e qualidade de vida. Então, eu acho que ele tem que olhar isso. Funciona a realidade dele, ajuda ele a melhorar os processos e dar maior qualidade de vida, maior rentabilidade para ele? Se começar a responder essas perguntas, já é importante. Agora, sim, não sei se vai dar resultado. Não vá pôr em toda a sua área. Teste primeiro para depois você ir. E o trabalhador? E o ponto de vista do trabalhador? Você citou muito o produtor e os seus funcionários, né? Imagino que, vendo tudo isso, né, o funcionário, o trabalhador do campo, o operacional ali também deve ficar ali olhando, né? Como é que eu vou lidar com tudo isso e tal. Então, até que ponto, Edmar, na tua visão, toda essa inovação pode substituir o trabalho humano, e até que ponto o trabalho humano continuará sendo necessário para que essas inovações sejam colocadas em prática com eficiência e trazendo rentabilidade para os negócios. Isso é muito interessante porque a gente vê culturas que têm intensidade diferente do uso da mão de obra, né? Exatamente. Você vai, às vezes, para fruticultura, que tem uma intensidade, dependendo da uva, outras culturas, você tem uma intensidade absurda de pessoas, que já vi produtores também fazendo assim, olha, trabalhava o dia todo, sol a pino, porque são regiões, às vezes, muito quentes e secas, né? Então, tem o desagradável, às vezes, ficar só sobre o sol. E eles começaram a reduzir a jornada, para dar mais qualidade de vida e não só isso, principalmente porque às vezes tem muitas mulheres, mas que elas pudessem estar com suas famílias. Então, às vezes, reduzindo a jornada de 8 horas de trabalho, mais 2 horas de intervalo, dava 10 horas, para 6 horas. Isso permite ir começando mais cedo, permitir então você ter um conforto térmico melhor. Elas acabam respondendo, tendo maior produtividade. Então, depende muito do setor, mas eu vejo sempre assim, se ele percebe, qualquer produtor perceber, olha, aquela ferramenta vai me facilitar, ninguém mais quer voltar atrás. E hoje em dia, o que está acontecendo muito no agro é o produtor que quase faz a entrevista onde ele quer trabalhar. Porque tem energia, tem internet, tem um monte de requisitos, se não tiver, ele não vai. Ele não quer ir, ele quer ter conforto, ele não quer ficar numa vida só sofrida. Assim, que é desgastante, como às vezes era, não tinha acesso, não tinha energia antigamente. Então isso ajuda muito a você agradar. E ao mesmo tempo, você tendo acesso à internet, você pode tanto conversar com sua família, ter educação, ter entretenimento, adquirir novos conhecimentos. Então, abre muitas portas e não quer dizer que está isolado, você está conectado de fato com o mundo. Ou seja, se eu entendi bem o que você está falando, tanto o produtor, o empresário rural, quanto o trabalhador, aquele que é a mão de obra no campo, não tem motivo para temer tudo isso. Pelo contrário, ele tem que buscar cada vez mais se aprimorar. Sim, ele vai se aprimorar, entender mais oportunidades. Claro que às vezes você tem
uso intenso de mão de obra que vai reduzir determinadas aplicações. Então, por exemplo, tem robôs. Você tem, sei lá, uma fazenda que tivesse 50 operadores de tratores. Cada um tem uma digital, igual quando nós dirigimos o carro. Cada um tem uma digital do jeito de você dirigir. Se eu olhando, vai ter o gap ideal, o caminho que era ideal de 100% de aproveitamento e vai afastando desse gap e vai tendo perdas. Se eu coloco, por exemplo, computadores ou robôs com inteligência artificial e análise de imagem, eu consigo reduzir drasticamente esse gap e ganho produtividade. Então, provavelmente, pode ter perdas de postos aqui, mas você vai ter outras linhas, né? Igual hoje, por exemplo, tem questão dos drones, você usando drones para substituir pulverizadores e assim por diante. Você acaba ajustando novas linhas. Ou, eventualmente, não tenha mais perda de um determinado posto de trabalho ou não, mas essa tecnologia vai servir para fazer com que essa digital da direção seja mais padronizada, e aí todo mundo opere na mesma forma. Sim, isso vai e de fato, assim, vai beneficiar o meio ambiente, porque você vai usar menos recursos, você né, otimiza de fato o processo. E quanto mais você oferta, também tem uma questão direta, que é reduzir o Ah, custo de alimentação das pessoas. Então tem um lado de, às vezes, você vai ter que mudanças sim. significativas, o setor sucrocoleiro passou muito por isso na mecanização, mas você consegue, eu acho que tem que ter responsabilidade também das cadeias e todo o governo, políticas públicas, para às vezes redirecionar a mão de obra. Riscos e É, oportunidades. isso, faz parte, e é um futuro que vai trazer novas realidades de fato. Edismar, você falou durante a nossa conversa sobre conexões, né, da ciência com o campo, e você mencionou aí da Faria Lima com o campo, né, do Sim, mercado com o campo. Eu queria tocar um pouco nesse ponto aí. E você, como é que hoje o mercado, né, ou eventualmente uma empresa, um investidor que queira chegar no campo e colocar ali os seus recursos, colocar o seu capital no agro, porque ele vê potencial e vê possibilidades de rentabilidade, de ganho ali no agro. Como é que ele tem que olhar para esse setor? Que agro que ele tem que olhar? Como ele tem que olhar esse agro? E mais do que tudo, ir para o campo é essencial. sim. Se você não conhecer, assim, você pode participar de processos ou fazer investimentos que são seleções adversas. Você não está pegando o melhor, você está pegando o pior. E em algum momento vai dar problema. Então, às vezes, pode ser assim, um grupo de produtores estão topando pegar um capital a juros altíssimos. É porque não tem outra opção. Talvez ele já está com um problema e aquilo ali é uma bola de neve que não está percebendo e vai estourar. Então, ter esse sentimento é um ponto importante. E aí você conseguir entender muito onde vai ser empregado, onde está a visão, aquelas pessoas conhecem daquilo que está falando. Eu acho assim, se você não conhece do tema, você tem que se alinhar com pessoas que conheçam, ou olhar para pessoas que conheçam. Então, pelo menos fazer esse cheque de, olha, a pessoa domina de fato, ela está falando uma coisa assim, por exemplo, não, vai produzir 200 sacas de soja por hectare. Cara, não vai, não tem, entendeu? Então, às vezes, você tem que. Esse tipo de coisa é um ponto importante. E aí eu acho que, assim, depende também da expectativa de rentabilidade. Por exemplo, terra é um investimento que, quando você olha, ele é muito valioso e ele se rentabiliza ao longo do tempo, menores que outros tipos de investimento, mas se você olha ao longo do tempo, às vezes ativos imobiliários de terra, ele é uma defesa de patrimônio, porque na verdade ele mantém uma constância. Uhum. E ao mesmo tempo você pode arriscar em culturas que vão trazer mais isso, às vezes vão ter uma questão de fazer uma industrialização, eu não ter estrutura e todo mundo trabalha, você fazendo uma cadeia integrada, e tem vários modelos, mas eu acho que conhecer a realidade e saber e estar com pessoas que conhecem aquilo é muito importante. E do outro lado, Edismar, o produtor rural, o empresário, ou talvez o magtech, que queira se preparar para ir ao mercado, buscar um investimento, buscar um aporte de capital. Claro, cada negócio tem o seu perfil, né?
cada cadeia é uma cadeia, mas se a gente for pensar em fatores que sejam comuns, né? O que é importante para se preparar antes de ir ao mercado buscar investimento, chegar de fato com algo que possa ser promissor para atrair esse capital? Creio que, assim, você ter claro o que você quer fazer, preparar resultados, né? Olha, consigo entregar, teve tal momento, teve esse perfil de mercado, eu me saí dessa forma, assim, contar uma boa história com dados e fatos e dados é bem relevante. Primeiro, porque tem uma questão da confiança também e ver ali. Estar disposto a compartilhar decisões, ouvir terceiros também é importante. Não que tenha que ser assim, tudo que ouvir vai ter que concordar. Mas sempre é relevante você poder ouvir, porque senão também não vai fazer sentido. E tem um lado que tem um amigo que fala que é assim, você hoje pode fazer uma colcha de retalhos. Você não precisa ter uma única solução. Às vezes você pode usar a sua terra para trazer recursos, né, fazer com que tenha uma sociedade ali que você faça um arrendamento da terra junto com a pessoa e levanta capital e vai fazer a operação. Você pode tem crédito público, tem várias formas de acessar. E às vezes você vai fazer uma cesta de composição que vai ter custos diferentes, perfis diferentes, um vence mais curto prazo, outro longo prazo. Claro que assim, quando a gente olha mais de 5 milhões de estabelecimentos rurais no Brasil, grande parte deles são muito pequenos e às vezes sofre no acesso, que aí vem a assistência técnica, a qualificação é importante. Mas, de fato, aqueles que começam a se organizar em grupos de compra, cooperativas, grupos de operação, eles conseguem resultados melhores do que ficar exatamente totalmente isolado. Edmar Rezende, especialista em inovação no agronegócio, muito obrigado pela entrevista e pela participação aqui no Globo Ruralcast. Muito obrigado. E aqui a gente encerra mais esse episódio da série Globo Ruralcast Agro Horizonte. Lembrando que esse e todos os outros episódios do Globo Ruralcast estão no nosso site, globorural.com.br, estão também no nosso perfil no Spotify e no nosso canal do YouTube, que eu peço para você se inscrever, curtir, compartilhar, deixar lá o seu comentário, que assunto que você quer que a gente discuta aqui no Globo Ruralcast, tá bom? Eu fico por aqui em mais esse episódio e até o próximo.